1 Samuel, capítulo 30, vamos ler até o versículo 6. 1 Samuel, capítulo 30, até o verso 6. A palavra de Deus diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague ia a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Amém. Graças te damos, Pai, pela tua palavra e por tudo que ela pode nos ensinar. E aqui estamos, Pai, como discípulos do Senhor, querendo aprender de ti. Cada um de nós deseja ser instruído esta manhã, e para isso estamos aqui para ouvir a tua voz. Nenhum de nós está interessado em doutrinas humanas, em filosofias desse mundo, em historinhas. O que queremos é a tua boa palavra, Pai. Palavra que alimenta o nosso coração, que nos sustenta, que nos mantém de pé, Pai. Por isso eu te peço, orando com os irmãos aqui, fala conosco, Pai. Usa a minha vida como instrumento do Senhor, com a unção e o poder do Espírito Santo, eu possa ministrar aos nossos corações. É a oração que eu faço ao Senhor, juntamente com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Queridos, esse texto mostra para nós algumas verdades. Isso aconteceu com Davi, quando ele estava juntamente com seus homens, habitando esta cidade chamada Ziclague. E, de repente, sem ele menos esperar, quando volta ele de uma batalha, encontra a cidade deserta, suas esposas, seus filhos e filhas levados como cativos. Algo repentino aconteceu na vida do rei Davi, esse homem de Deus, que a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus. E apesar disso, um dia ele chega em casa e não encontra a sua casa, né? Ele chega em casa e encontra tudo queimado, tudo destruído, e as coisas mais preciosas que tinha, levadas, né? E ele perde todas as coisas. Então, eu acredito que todos nós estamos sujeitos, na nossa vida, a passar por momentos de crise, de derrotas, de fracassos, até no âmbito pessoal, como aconteceu aqui com Davi, e de forma repentina. Se ele esperasse que isso pudesse acontecer, ele não teria saído de casa, né? Ele teria, de alguma forma, se preparado para esse momento. Mas as coisas que a gente passa, na maioria das vezes, nós não esperamos que elas venham a acontecer. A gente, de alguma maneira, tenta se proteger aqui ou ali, com coisas que conhecemos, em questões de segurança e tal. Mas o ladrão sempre entra inesperadamente. A Bíblia própria cita este termo, né, de que o ladrão vem de forma repentina, até para se referir a como Jesus vai chegar, como o Senhor vai voltar. Como ninguém espera, é nessa hora que acontecem as coisas, né? E com Davi aconteceu. Coisas que acontecem e nos deixam abalados. Como você ficaria se você passasse por uma situação desta retratada aqui? Veja, foram apenas 6 versículos, mas 6 versículos que mostraram um quadro de devastação. Se isso fosse num filme, isso levaria alguns bons minutos de filme.
sendo mostrada esta situação. Davi chegando na cidade com os homens após a batalha, ele com seu exército encontrando, já vendo ao longe a fumaça subindo, né? Aquela cena Spielbergiana, né? Já mostrando de longe aquela fumaça. O que aconteceu lá? Tem churrasco quando a gente chegar? Não, vai chegando mais perto, vê que a fumaça é muito maior, que o incêndio é muito maior, não está localizado numa casa, mas são todas as casas. E é esse quadro que eles vão encontrando, e vão, à medida que chegando, abrindo as casas queimadas, procurando corpos, procurando pessoas, e percebendo que não tem ninguém ali. O que a gente faria num momento como esse? Talvez não exatamente igual a esse, mas num momento de crise, em que você se depara com uma situação que está completamente fora do seu controle, você não pode fazer nada a respeito dela, e só está diante de você o quadro que você já não tem nem mais como atuar em cima dele, não é? E aí isso acontece e muita gente fica bastante abalada nessa hora, não é? Tem gente que num momento como esse não consegue ver solução, fica completamente desesperada. No texto que a gente leu aqui dizem que todos choravam e choravam muito, e veja, quem estava chorando aqui não eram as crianças, eram os homens valentes de Davi, eram os homens de guerra, mas que também choram. Homem também chora, amém? Homem também chora. Não com tanta frequência, mas também chora, não é? E os valentes de guerra de Davi estavam agora chorando copiosamente porque encontraram uma situação devastadora nas suas vidas, não é? Agora, muita gente se perde nessa hora, porque não consegue encontrar uma saída, não consegue ver uma solução, e aí do choro vai a depressão, da depressão vai a morte, vai o abandono de todas as coisas, né? Vai ao completo desespero. Essa é a reação de muitas pessoas. Mas outras, por sua vez, mesmo diante das piores adversidades da vida, reúnem forças e dão a volta por cima, né? Reúnem forças e conseguem se superar, conseguem recuperar aquilo que perderam e vão batalhar para isso. E veja como diz a própria Bíblia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então chorar é normal, diante de algo inesperado, de algo triste, de algo terrível, como foi, é normal chorar. Agora não é normal permanecer chorando uma semana, porque isso não vai resolver o problema e não vai trazer de volta aquilo que você perdeu. A única chance de trazer de volta é você agir, é você fazer alguma coisa. E no final o texto diz que Davi se reanimou no Senhor, diz aqui a minha versão. Ele se reanima, ele se anima de novo. Por que ele tem que se animar de novo? Porque naturalmente, na hora que ele viu aquela desgraça, ele ficou desanimado. E ainda aconteceu outra coisa pior. As pessoas culparam Davi. Ele é o líder, ele é o chefe. Quando chegam com ele, vem aquele quadro, o desespero faz com que as pessoas procurem um culpado, né? Isso é normal do ser humano. Alguém é culpado da minha desgraça. Ah, o culpado é o chefe ali, ó. O cara está ali, ele não fez nada, não avisou a gente, não deixou um pedaço aqui para tomar conta, e é por causa dele que tudo isso aconteceu. Se ele não tivesse inventado esse negócio de guerra, aí isso não tinha acontecido, e começa, né? E um vai passando isso para o outro e assim, vamos fazer uma coisa, vamos apedrejar Davi. É o que diz o texto. Pensaram em apedrejá-lo. Imagina Davi, além de ter perdido também o cara seu, agora perdeu também o respeito dos seus homens, perdeu a confiança deles, tudo se voltou contra ele. É natural que nesse momento ele se desanimasse, não é? Ele teve um momento, um lampejo de desânimo. Mas o texto termina dizendo que, porém, Davi se reanimou no Senhor. Ele não perdeu o seu ânimo. Perde momentaneamente, mas logo depois o recupera. E o recupera em quem? No Senhor, não é? Ele não vai ser animado com tapinha nas costas, com o consolo dos outros. Não tinha ninguém para consolá-lo, só para botar o dedo em risco da cara dele. Não tinha ninguém para dizer uma palavra de carinho para ele, só para o culpá-lo pela situação. Por isso ele se reanima no Senhor. Se nós queremos nos reanimar, a única fonte de animação real que temos é o Senhor. Nada pode nos animar, não é dinheiro no bolso, não é tapinha nas costas, não é carinho de ninguém, não são joelhos de Dalila, nada disso nos anima. A única coisa que pode nos animar é o Senhor.
Então ele é a fonte de ânimo que eu preciso para enfrentar as adversidades da vida, que ele até pode permitir na minha vida. Você entende isso? Mas é ele também quem vai me reanimar. E foi exatamente isso que aconteceu aqui em Davi. Então, esse texto aqui mostra o que Davi ele acabou fazendo para se livrar de uma situação complicadíssima da sua vida e terminar por se reanimar no Senhor. Veja, irmãos, Davi, ele era um homem comum. Ele era um homem como você e eu, ele era uma pessoa falha. A Bíblia aponta inúmeros dos erros de Davi, assim como aponta também inúmeros acertos, coisas boas que ele fez, mas também fez muita coisa errada. Mas independente de tudo que ele fez de certo ou de errado, no final a imagem que fica dele é o homem segundo o coração de Deus. Esse é o rótulo sobre a vida de Davi. Que coisa maravilhosa, não é, irmãos? O rótulo final da vida desse homem é ser o homem segundo o coração de Deus. Mas, para ele se tornar esse homem segundo o coração de Deus, ele passou por muitas moendas, não é? Ele passou por muitas adversidades, por muitas dificuldades durante aí a sua vida. Mas o segredo para ele realmente ser esse homem, segundo o coração, e quando fala do coração, fala do íntimo, fala da intimidade, fala dos sentimentos mais profundos, mais interiores, né? Ele está falando dessa intimidade porque ele, Davi, tinha um segredo. Ele sempre buscava ao Senhor. Sempre encontrava no Senhor a solução para os seus problemas, para as suas tristezas, para as suas crises, para as suas perdas, quando ele estava sendo perseguido por Saul, quando dentro da sua família seu filho se levantou contra ele, quando casos como esse aconteceram, era sempre no Senhor que ele se reanimava. Porque era sempre diante do Senhor que ele derramava todo o seu coração. As suas lágrimas ele as derramava perante o Senhor. Então era sempre no Senhor que estava focada a sua vida. Por isso lá no final ele se torna conhecido como homem segundo o coração de Deus. Porque ele sempre estava rendido ao Senhor. Sempre rendia a sua vida ao Senhor. Irmãos, este é realmente talvez o segredo, posso chamar de segredo porque está claro na Bíblia, né? Que segredo é esse que todo mundo pode saber? Então não é segredo, mas é esse o motivo, essa é a razão de Davi ser assim, porque é no Senhor que ele encontra a solução para todas as crises da sua vida. Ele estava sempre ali nessa dependência de Deus. Apesar de ser rei, ele dependia do Senhor. Apesar de ter tantos dons e talentos, era um músico, era um poeta, era um homem tão qualificado, mas dependia do Senhor em todo o tempo. Então, este é realmente um retrato da vida de Davi, para ele reanimar a sua vida, como diz o verso 6, e aí superar os seus desafios. Se você acompanhar o desenrolar da história, você verá que Davi, reanimado no Senhor, ele também passa este ânimo para aqueles que estavam querendo apedrejá-lo. Ele contagia com esse ânimo os homens que estavam sob sua responsabilidade. E a partir do versículo 7, você lê na história que ele vai atrás. Ele vai correr atrás daquilo que ele perdeu. Ele vai correr atrás das suas mulheres, seus filhos e filhas que foram levados cativos. Ele vai atrás do inimigo com aqueles seus homens e ali eles recupera tudo que foi roubado. Tudo que foi tirado, ele traz de volta. Ele, então, posso dizer, dá a volta por cima, né, irmãos? Mas qual a razão disso? Se reanimar no Senhor. A razão é animar a sua vida em Deus. É não se deixar abater pela crueza dos acontecimentos e, mesmo assim, se chorar só por uma noite, mas na manhã seguinte animar a sua vida e ir à luta. Foi exatamente isso que Davi fez. Mas eu queria fazer contigo nessa manhã, mais do que apenas falar do que levou Davi a recuperar. Eu já preguei aqui a respeito desse texto algumas vezes sobre esse aspecto, mas eu queria nessa manhã falar o que levou Davi a passar por isso. Porque tão importante quanto a gente saber reagir aos problemas, é a gente também aprender a evitar aqueles que são evitáveis.
Como eu disse, há alguns que são inevitáveis, que você vai passar e não vai nem entender porquê, e depois Deus vai te explicar. Mas, irmãos, há alguns problemas que a gente passa que seriam evitáveis. A gente, às vezes, passa por causa de escolhas comportamentais. Nós escolhemos esse caminho, então a consequência virá. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele também ceifará, colherá. Então, muitas vezes, os problemas que passamos são problemas que nós plantamos. Nós plantamos e agora estamos colhendo. Tudo bem, vou ficar triste, mas também, se eu estou colhendo algo ruim, que eu reanime a minha vida e vá dar a volta por cima, como fez Davi. Porque no caso de Davi, ele passou isso tudo aqui, mas ele plantou isso aqui. A história bíblica vai mostrar que ele plantou. Veja, como é que esses problemas surgem na nossa vida? Vamos ler um texto que está em Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 54. Lucas 12, 54, diz assim: disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem o quê? Vem chuva. E assim acontece. Jesus está trazendo aqui um alerta, dizendo que nós somos capazes de prever algumas coisas. Veja, nós não somos videntes, não somos cartomantes, mas há algumas coisas que nós temos condição de prever. E Jesus cita aqui um exemplo. Quando você vê a nuvem escura, você sabe que vai chover e você se prepara para a chuva que vai cair. Você então, de antemão, conhece que está vindo uma dificuldade pelos sinais que o tempo apresenta. A nuvem escura que se forma. Então, a chuva normalmente é precedida por nuvens escuras. Dificilmente você vai olhar, vai ver um céu completamente azul e de repente começar a cair água de um céu azul. Acontece isso? Pode até começar a chover rapidamente, mas logo aquele azul se desvanece. E ele é completamente coberto por nuvens, porque as chuvas vêm das nuvens. Então, sempre que há chuva, há nuvens espessas sobre a sua cabeça. Então, a gente pode tomar a conclusão de que a chuva é precedida por nuvens, assim como alguns problemas e desgraças que nos acontecem. Alguns nos dão sinais de que podem vir a acontecer. O problema está que às vezes ignoramos os sinais, ignoramos os avisos que Deus nos dá, que a natureza nos dá, de que algo ruim pode acontecer. E aí quando acontece, embora seja repentino e inesperado, não quer dizer que não foi avisado antes, né, irmãos? Não quer dizer que a gente não poderia ter, pelos sinais, se preparado para isso. Então, muitos problemas que a gente enfrenta começam quando algumas nuvens passam a se formar no horizonte da nossa vida. Elas começam a se ajuntar. Você lembra daquela história do profeta? Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho de a mão de um homem. Só que o profeta disse, mas esse é o sinal que a chuva vai cair. Às vezes você está querendo ver uma nuvem muito grande para começar a tomar a providência. Não, o profeta, quando viu uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem, ele já foi buscar o guarda-chuva dele. É ou não é, irmão? Quem avisa, amigo é. Então, você precisa dar atenção a estes sinais. As nuvens muitas vezes estão se formando e nós não estamos vendo, né? E nuvens se formam com ventos, que fazem com que elas mudem de direção, com que elas se aproximem, se ajuntem em determinado lugar, para que então esses ventos, ajuntando essas nuvens, o choque de umas contra as outras, produzam as tempestades que caem aí sobre a nossa cabeça, né? E ventos, irmãos, a própria Bíblia diz, o vento sopra onde quer. Ninguém consegue controlar o vento, né? Por mais que o homem se prepara, às vezes você vê as notícias aí dos furacões que surgiram, que apareceram, ninguém sabe de quando, e foram levando tudo, levando carro, caminhão, tudo. Então ventos sopram e a gente não tem o menor controle do que eles podem fazer, não é?
Agora, quando ventos começaram a soprar sobre a vida de Davi, Davi procurou fugir desse vento. Os primeiros ventos da sua vida vieram quando ele, já ungido pelo Senhor, começa a sofrer a perseguição de Saul. Saul quer matá-lo. Saul quer encravar Davi na parede. É o que diz a Bíblia. Então isso já começa a mostrar ventos contrários sobre a vida de Davi, nuvens querendo se formar, e ele então toma uma atitude diante disso. Ele começa a fugir de Saul. E a Bíblia narra vários episódios da vida de Davi em que ele está fugindo de Saul, não é? E nesse momento, né, o problema começa a surgir pelo descontrole emocional que a pessoa apresenta diante das dificuldades. As nuvens estão chegando, as notícias de perseguição, as notícias de que o inimigo quer te pegar, e você precisa reagir. Agora, para reagir bem, você tem que estar no controle das suas emoções. As piores reações nós tomamos quando as nossas emoções estão descontroladas. E aí nós dizemos depois, eu não consegui me controlar. Mas isso não é desculpa. Isso não inocenta você no tribunal, né? Eu tomei uma atitude impensada porque eu não consegui me controlar. Na verdade, se instaurou na sua vida um desequilíbrio emocional. Amados, olha, uma coisa eu quero te dizer. Sabe o que traz equilíbrio para a nossa vida? Só tem o Senhor. Só o Senhor traz equilíbrio. Você pode tomar o remédio que você quiser para te equilibrar. Tá? O remédio que você quiser pode até ajudar em determinado sentido, mas os problemas continuarão rondando a sua vida. Só o Senhor produz o verdadeiro equilíbrio na nossa vida. E Davi começa a fugir de Saul, e eu creio que nesse momento começam os desequilíbrios emocionais na vida de Davi. Veja, não é fácil fugir de Saul. Saul é o rei, Saul é o poderoso. Não é fácil estar na situação de Davi, não queremos apenas julgá-lo. Mas, na verdade, o desequilíbrio emocional de Davi começa com essa fuga de Saul. Nessa fuga, Davi apresenta momentos de muita lucidez e outros momentos de muita insensatez. Esse desequilíbrio entre lucidez e insensatez vem exatamente desse estado emocional conturbado. E nós estamos sujeitos a estados emocionais conturbados assim, de apresentarmos em determinados momentos grande lucidez na solução dos problemas, grande equilíbrio, e em outros momentos completamente alocados, né, fazermos coisas doidas aí. E Davi, ele passou por algumas coisas desse tipo, né? E olhando para a vida de Davi, vamos entender por que ele chegou àquela cidade onde tudo isso aconteceu. Tudo isso foi fruto da sua fuga de Saul. Mas no meio do caminho, muito desequilíbrio aconteceu na vida de Davi. Leia comigo o texto em 1 Samuel, capítulo 27. Antes do capítulo 30, onde tudo aconteceu, no capítulo 27, a gente vai ver a origem dessas coisas na vida de Davi. Versículo 1 do capítulo 27, primeiro livro de Samuel. Disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra de quem? Dos filisteus. Para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Começou aqui o problema de Davi. Veja, ele está fugindo de Saul há muito tempo. Mas está fugindo aonde? Dentro de Israel. Ele está indo para cá, vai para lá, Saul vem cá, vou aqui, não sei o quê, vai para aquela briga de gato e rato. Mas dentro dos limites de Israel. De repente, Davi, por uma inspiração que não foi de Deus, né? Sabia que você às vezes tem inspiração que não é de Deus? Então toma um cuidado danado com isso, tá, irmão? A gente é crente, acha que é muito espiritual, né? A gente acha que tudo que é inspiração vem de Deus, né? Vem do diabo também. O diabo também dá inspiração. Então Davi, num momento de inspiração, ele teve uma ideia que, pensa bem comigo, a ideia no âmbito humano é brilhante. Ora, eu vou para a terra dos filisteus.
Porque os filisteus são inimigos de Israel. Então, Saul vai parar de me perseguir, porque ele não vai entrar na terra dos filisteus para me pegar. Então, no meio dos inimigos, eu estou seguro. Né? Como é que é aquele ditado que fala do inimigo, do meu inimigo, é meu amigo, não tem uma coisa dessa? Né? Ele entra numa dessa. Ora, no âmbito humano, usando a lógica humana, está corretíssimo. Agora, no âmbito espiritual, está erradíssimo, né? Eu, para fugir de um ataque, eu vou me associar ao inimigo? O que você acha? Para melhorar a vida, eu vou fazer um pacto com o diabo? Muita gente pensa nisso, né, irmãos? Muita gente sai por essa tangente. E foi exatamente isso que significou a atitude de Davi aqui. Ele vai fugir para habitar na terra dos filisteus. Espera aí, os filisteus são inimigos do povo de Deus. É um povo ímpio, um povo que adora deuses estranhos, um povo idólatra. Deus cansou de dizer na sua palavra que o povo de Deus não podia se misturar dessa maneira. E Davi, para salvar a sua vida, ele resolve então fazer isso. E diz a história que por 16 longos meses, Davi ficou fora de Israel, vivendo com os filisteus. E não há um relato bíblico de que Davi, nesse tempo, tenha orado, nesse tempo tenha feito um salmo. Não há um relato de que, nesse tempo, na terra dos filisteus, ele tenha exercido a sua espiritualidade. Ele estava preocupado apenas em salvar a sua vida. E aí eu lembro de Jesus que falou que quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que entregar a sua vida, vai preservá-la para a vida eterna. Veja, Davi vai na contramão dos princípios de Deus. Os princípios do mundo muitas vezes estão na contramão dos princípios de Deus. Humanamente seria uma ótima escolha, mas espiritualmente foi péssimo para Davi. Então, amados, quando nós não oramos, quando nós não louvamos, quando nós não adoramos a Deus, quando não lemos a palavra, quando não vamos à igreja, quando não temos uma vida com os irmãos, quando não estamos no meio do povo de Deus, estamos aonde? Estamos no arraial do inimigo. Estamos cercados de filisteus por todos os lados. E diz o Salmo 1 que é bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aonde Davi vai passar os seus dias? Na roda dos escarnecedores, assentado com os filisteus, fazendo acordo com o rei dos filisteus. Irmãos, isso poderia acabar bem? O que você acha? Eram nuvens escuras se formando, mas Davi não as enxergava. Veja, o nosso problema não são com as coisas evidentes, são com as coisas disfarçadas, irmãos. Por isso a Bíblia diz que o diabo é anjo de luz algumas vezes. Porque ele não vai chegar com aquela imagem mitológica de vermelhinho com chifre, rabo e tridente. Ele vai chegar aquele homão bonito, aquele anjo de asinha batendo, né? É assim que ele chega. Nosso problema não são com as coisas evidentes, mas são com as coisas sutis. E Davi não foi perceber que, apesar daquilo ser um bom plano para salvar a sua vida, aquilo matava ele espiritualmente. Aquilo estava sendo uma semeadura para uma colheita muito amarga que viria pela frente. Ele não percebeu que essa nuvem era uma nuvem de tempestade. Queridos, isso tem tudo a ver com a gente. Porque a gente às vezes faz escolhas na nossa vida baseadas só na nossa lógica, no nosso raciocínio humano. A gente começa a escolher o que é melhor para nós, o que é mais seguro, mas só com as coisas humanas. E deixa de lado o espiritual, e não percebe que isso é um tremendo engano, é um engodo de Satanás, é um laço maligno, que vai nos levar para algo muito pior que pode vir pela frente. Então o coração de Davi foi quem o enganou. Como é fácil a gente ser enganado pelo próprio coração. Tem um versículo bíblico que você conhece que diz que é enganoso o coração do homem, não é, irmãos? É corrupto. Então, aquele papo que eu sempre digo para você, sentir no meu coração, isso é um perigo danado. Crente adora usar essa expressão, né? Olha, eu senti no meu coração que eu tenho que morar lá com os filisteus. Mas é só por um tempo para fugir de Davi. Olha, eu senti no meu coração que eu tenho que trabalhar naquele lugar lá. Mas é só para eu fazer um dinheirinho, né? Mas depois eu volto para Deus. Eu senti no meu coração que eu tenho que namorar aquele filisteu.
mas é só por um pouquinho, depois ele se converte. Você está sempre sentindo no seu coração. E o teu coração está te enganando. Depois você colhe a tempestade. Aí diz assim, por que essa desgraça aconteceu? Porque o desgraçado é você. Foi você que escolheu. Foi você que começou esse desvio na tua vida. Não foi ninguém, não. Não foi o diabo, não. Não põe a culpa nele, não. A culpa é sua. Foi Davi que numa manhã de inspiração disse, ora, que lugar melhor para mim do que os filisteus, aonde eu vou me esconder, e Saul não terá coragem de ali me pegar. Amados, foi esse o início. E esse engano do coração é interessante porque ele é algo que contagia. O versículo 2 do 1 Samuel 27, vamos ler. 1 Samuel 27, 2 e 3. Dispôs-se Davi, e com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, rei israelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Veja o que está escrito. Ele levou junto com ele 600 homens. Os seus homens, os seus liderados. Por o engano de um líder, 600 pessoas vão atrás e se perdem. Veja como é importante e como é responsável aquele que está numa posição de liderança. Por isso, a quem muito é dado, também é muito requerido. Porque Davi é enganado e o engano dele contagia todos os outros que estão com ele. Não houve nenhum daqueles 600 homens que dissessem, opa, Davi, peraí. Você está aí meio confuso com essa história aí. Eu entendo que você está medroso, eu entendo que Saul é perigoso, eu entendo tudo isso, mas esse caminho, Davi, não é o melhor para a gente, não. Davi, peraí, vamos pensar melhor. Não, os 600 foram com ele. E lá na cidade de Ziclag, lá quando a gente viu o texto inicial, foram esses 600 que depois se voltaram contra ele e que queriam apedrejar Davi. Veja, porque a gente é cara de pau mesmo, né? A gente faz errado, depois bota a culpa em alguém. Ora, eles também não poderiam ter atentado para a nuvem escura que estava se formando? Mas não, nenhum deles se atentou para isso. Aí depois, quando o caldo entornou, quando o leite derramou, aí é que todo mundo vai chorar. E aí, no meio do choro, apontam o dedo para Davi. Ele é o culpado. De certa forma, é ele o culpado. Mas também todos os outros que foram juntos foram porque quiseram ir. Né, irmãos? Então, olha o perigo que é uma liderança corrompida, porque as pessoas seguem a liderança, as pessoas vão atrás, em fila indiana, em direção ao abismo, e vão uma atrás das outras, em direção ao abismo. E assim foi, o engano de Davi contagiou todos aqueles homens. E o versículo 4 do texto diz assim, avisado Saul que Davi tinha fugido para Gate, o que ele faz? Desistiu de o perseguir. Aí, deu certo. Irmãos, quando dá certo, aí é que é pior de tudo. O fato de dar certo, aí é a mão do diabo mesmo, entendeu? Porque você erra e dá certo. E agora? Deu certo. Aí você diz, está vendo? Estava com a razão. Não, o pastor Maurício que é muito radical. Eu é que estava certo. Viu? Deu certo. Aí eu vou dizer para você, deixa estar. Espera que Ziclag vai chegar. Não é praga não, irmão. É consequência. Não tem praga nenhuma chegará à nossa tenda. Nós é que trazemos a praga para a nossa tenda. A praga não chega, mas eu busco a praga, entendeu? Então deu certo. É aquele pessoal, mas eu namorei um não crente, mas depois deu certo. Ele se converteu. Converteu mesmo. Vamos ver por quanto tempo. De 1000 casos você tira um. Né? De 1000 casos você tira um. Ah, mas deu certo. Às vezes dá, ele se batiza. Olha, a pessoa sabe fingir que é uma beleza, irmão. Batiza, fala até em língua se bobear. Né? Mas é crente mesmo a criatura? O engano está aí. O engano está aí. Mas a gente está brincando com o engano. E o diabo está fazendo dar certo. Você escolhe errado e ele faz dar certo. Está vendo? O plano era esse. Saul parou de perseguir. Como diz a Bíblia, um abismo
chama outro abismo. E eu acrescento na minha versão, um engano chama outro engano. E a pessoa vai de mal a pior. O engano chama outro, irmão. Isso é uma rede. É uma rede, está tudo ligado. Um engano vai chamando o outro e a pessoa vai descendo cada vez mais na sua podridão, no seu erro. Assim acontece, porque dá certo. Então Saul para de perseguir e ele então pensa que isso é a aprovação de Deus para o seu pecado. Isso é o pior, você atribui a Deus. Oh, graças a Deus, Saul parou de me perseguir. Você faz o errado e atribui a Deus o ter dado certo. É como você vem lá do Paraguai cheio de muamba, passa pela Polícia Federal e depois diz, graças a Deus não me pegaram. Não é assim que funciona? É ou não é? Mas não é isso que a gente faz? Tem gente fazendo isso aí, irmão, crente. O ladrão crente já chega em casa, agradece a Deus. Oh, obrigado, Senhor, pelo roubo. Obrigado pelo dinheiro na cueca, né? Dizia o deputado lá, não foi assim? É ou não é, irmãos? Pensa que é brincadeira, mas é. E a gente diz, deu certo, então obrigado, Senhor. Propina foi boa, obrigado, Senhor. E é nisso que a gente vai se enganando. A gente não toma a atitude que deveria tomar. A gente toma a atitude errada. Mas deu certo. Sabe o que dá certo? Que Deus não fulmina na hora. Né? Dá certo só por isso. Porque o juízo de Deus não é exercido agora, mas está preparado. Entende, irmão? Está preparado. Você quer ver um outro exemplo de que dá certo? Você está em crise financeira. A primeira coisa que você corta é o dízimo. Já viu isso? Está difícil a vida. A primeira coisa que você faz é não dar o dízimo, porque não está conseguindo pagar as contas. Aí dá certo. Porque você não morre, não cai duro fulminado, igual a Ananias e Safira, né? Não cai, estende, né? Não. Aí daqui a pouco melhora um pouquinho. Aí você diz, Deus entendeu. Graças a Deus. Não, irmão. Você semeou. Essa semente ficou lá guardada. De alguma maneira, isso vai te prejudicar em algum momento da sua. Mas Deus não perdoa? Sim, Deus perdoa. Deus perdoa quem se arrepende. Mas quem acha que dá certo se arrepende? Não. Quem acha que dá certo é assim, fiz o mal e escapei. Então não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há perdão. Só há gente que pensa que Deus perdoa porque é magnânimo, né? Não, então Deus estende o perdão. Mesmo a quem não se arrepende? Mesmo a quem não reconhece o seu erro? Claro que não, irmãos. Então, a semente foi plantada. E se foi plantada, um dia ela será colhida. Então, se tudo dá certo, a gente ajeita as coisas e imagina que Deus ajudou. Ou seja, Deus é nosso cúmplice nas burradas que a gente faz. Olha que pensamento doido. Só um ser humano para pensar isso mesmo, né, irmão? Tem ser humano aqui essa manhã? Tem. Nós, eu, você. Só a gente para pensar um troço desse, né? Deus é nosso cúmplice no nosso erro. Deus é tão bom que Ele abençoa os erros da nossa vida. Olha que pensamento louco, né? Mas isso na boca de um pastor é maravilha, ele vai ganhar fã dessa. Se você ouvir um pastor dizendo isso para você, você vai ficar fã dele? Olha, você vai ficar fã dele, claro que vai. Você vai encher a igreja dele. Porque o pastor diz, não importa o que você faça, Deus sempre te ama. Deus sempre te abençoa. Deus nunca fica irado com você. Deus nunca permite que nada de ruim aconteça com você. Não é tudo que você quer ouvir de um pastor? Não é? Agora, dizer que você tem responsabilidade pelas escolhas que você faz, que você colhe as sementes que você plantou, depois transformadas em grandes frutos. Entenda o seguinte, a semente é pequenininha, mas o fruto é grande. A colheita é sempre maior do que aquilo que se semeia. Você diz, mas foi só um errinho. Mas a consequência é sempre maior do que o errinho que você semeou. O fruto é sempre maior do que a semente. Então, pensa bem a respeito disso. Tente identificar na sua vida as nuvens escuras que estão se formando e que você não está percebendo, não é? E aí pode você pensar como Davi, graças a Deus o Senhor me livrou das mãos de Saul. Estou eu aqui sob a proteção do rei Aquis. Será, irmãos? O engano que estava sobre a vida de Davi fez com que ele se associasse com um homem que ele jamais na sua vida poderia se associar.
Veja o versículo 5 do capítulo 27. Disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Que papinho de puxa-saco é esse aqui, né? Você entendeu o que Davi disse aqui? Ó rei Aquis, grande e soberano, me dá uma terrinha aí, porque eu não tenho nem dignidade para habitar na mesma terra que o rei. Então o senhor me dá uma terrinha aí e eu estarei contente, né? O engano fez com que Davi se tornasse dependente do mundo e não de Deus. Veja, Saul quer me matar. Você acha que Saul ia conseguir matar Davi, irmão? Não, mas Davi achou que podia. Tudo bem, a minha função é evitar o mal. A minha função é fugir. Mas se Deus tem um propósito para a sua vida, esse propósito se cumprirá. Davi já tinha sido escolhido para ser rei em Israel, para ser o precursor do Messias. Então, meu amado, não há ninguém que pudesse abolir esse plano. Mas ele, com medo, vai depender da proteção de Aquis, ao invés de depender da proteção de Deus. A gente não faz a mesma coisa. Irmão, por medo, as pessoas fazem negócio até com o diabo, irmãos. Por medo, as pessoas corrompem o que creem, corrompem as suas convicções, corrompem os seus sentimentos, só por medo. Esse homem, segundo o coração de Deus, que tanta coisa bonita já tinha dito para Deus, agora vai beijar a mão de Aquis, vai puxar o saco daquele rei, irmãos, para ter a sua proteção, ao invés de buscar a proteção do Senhor. Então o engano provoca isso. E ele se faz servo. Veja, ele chama Aquis de Senhor. E diz: eu sou o teu servo. Você sabe o que quer dizer isso, queridos? Eu sou servo de Aquis. Isso é uma curiosidade para você. Se você for num dicionário bíblico, sabe o que significa Aquis? Encantador de cobra. Encantador de serpente. Ó encantador de serpente, eu, Davi, sou teu servo. Fica bem isso para você? Mas é isso que alguns de nós estão fazendo. Estão se tornando servos de encantadores de cobra. E Aquis era rei de Gate. Gate é a cidade natal de um conhecido de Davi. Quem? Gigante Golias. Golias nasceu em Gate, irmãos. E Davi vai ser servo do rei de Gate. Davi vai ser servo do rei da terra onde nasce o gigante. Tem cabimento uma coisa dessa? Pensa bem, irmão. Parece ironia do destino, não é? Mas não é destino não, é escolha. A gente atribui a destino, mas não tem destino não, irmão, tem escolha. A nossa escolha que muda o nosso destino. Então Davi vai ali se instalar sob o comando desse homem, e cada vez ele se atola mais na desgraça, irmãos. Cada vez se afunda mais, porque é verdade, um abismo chama outro. Uma mentira chama o quê? Outra mentira. Quando a semente uma vez, depois você tem que inventar um monte de outras mentiras para justificar a primeira mentira. E Davi vai fazer um jogo duplo ali naquela cidade que é terrível, irmãos. Veja o versículo 8 do capítulo 27. Subia Davi com seus homens e dava contra os Gersuritas e os Gersitas e os Amalequitas, porque eram estes os moradores da terra de Telã, na direção de sul, até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não deixava com vida nenhum homem nem mulher, e tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as vestes, e voltava e vinha a Aquis. Olha o que ele fazia. E perguntando a Aquis: contra quem deste hoje? Davi respondia: contra o sul de Judá, e o sul dos Jeramelitas, e o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para os trazer a Gate, pois dizia: para que não os denunciem, dizendo assim, Davi o fazia. Este era o seu proceder por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. Nos 16 meses que ele ficou lá, ele ficou como um homem mentiroso, como um enganador, como um falso.
enganando Aquis. Mas alguém diria, mas o homem ruim tem que ser enganado mesmo. Mas nós não vivemos de engano, nós vivemos de verdades. Então o que Davi fazia? Ele enganava o rei Aquis. Ele saía de manhã com seus homens e destruía cidades dos próprios filisteus. E matava todo mundo para não sobrar um para contar, para dar notícia. E quando chegava diante de Aquis, Aquis perguntava, meu querido servo Davi, o que você fez hoje? Conta para mim. Ele dizia, meu amado encantador de cobras, hoje eu fui contra Judá. Hoje eu guerreei contra os teus inimigos. E Aquis ficava todo feliz. Esse é meu querido Davi. Que falsidade desgraçada, hein, irmão? Você acha que Deus pode abençoar uma coisa dessa? Será que ainda há alguém que diga que é crente, que imagina que Deus abençoa uma falsidade, mesmo quando ela é por uma boa causa? Porque esse é o problema. É por uma boa causa. É como alguns diziam, alguns líderes evangélicos aí, do inferno, né? E diziam que os fins justificam os meios. Então para produzir um fim proveitoso, eu posso usar meios de qualquer tipo, até do diabo. Isso é incoerente com o evangelho que nós conhecemos, irmãos. Mas foi essa atitude de Davi durante os 16 meses que ele permaneceu naquela cidade. Vida dupla, coração enganado e a mentira perfeita, né? Tudo se encaixando. Versículo 12 diz assim: Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, pelo que me será por servo para sempre. Olha só, deu certo de novo. O que dá certo é o que é o problema, irmão. Quando a macumba dá certo, aí pronto, né? Quando a operação espírita parece que dá certo, aí pronto. A gente se move pelo que dá certo e não pelo que é verdadeiro, não pelo que é santo, não pelo que é puro, não pelo que é correto. A gente se move pelo lucro que a gente obtém, pelas coisas que a gente agrega, pelas coisas boas que nós obtemos e não pelo que é correto. Deu certo de novo. Davi enganou Aquis direitinho. Davi era uma cobra pior do que as cobras que Aquis encantava. Porque as cobras que ele encantava, ele conseguia dominar, mas Davi ele não dominava. Era Davi que dominava ele. Alguém diria, foi Deus. Era Deus, era a unção de Deus. A unção de Deus sobre Davi é tão forte que ele se tornou um enganador 100%. Você acredita nisso? Fala sério para mim. Você é crente, meu amado? Você acredita mesmo que uma unção tão poderosa torna você um enganador de primeira? Um safado de primeira? Não, mas foi Deus que me fez assim. Isso é um período de falha de Davi que a Bíblia narra como tantos outros. Não traz nenhum demérito para Davi, porque ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque foi aquele que se reanimou no Senhor. Foi aquele que no Senhor buscava o conserto dos seus erros. Mas ele foi ao ponto mais baixo e vil que ele poderia ir, com um comportamento completamente condenável, queridos. Vida dupla, coração enganado, filisteu por fora, israelita por dentro. É como você dizer assim, eu sou fluminense, mas eu vou no jogo do Flamengo, boto a camisa do Flamengo, mas por dentro eu sou fluminense. Você acha que isso funciona? Você acha que isso dá certo, queridos? Como tantos outros exemplos que a gente poderia dar. Davi está vivendo vida dupla. Por dentro meu coração é de Israel, mas por fora o Aquis pensa que eu sou um deles, que eu sou também um filisteu. O que você acha disso? Isso é correto? Não, isso não é correto. E Jesus, ele foi claro ao advertir sobre isso. Leia comigo, a gente já está encerrando, Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, lá no Sermão do Monte, versículo número 24. O Senhor Jesus ensina assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ai, como tem líder precisando ouvir isso aqui, né, irmão?
Não dá para servir a dois senhores. Não dá para jogar nos dois times ao mesmo tempo. Não dá para virar casaca e mudar de lado no segundo tempo, porque o que você quer é ganhar. Não é assim? É muito fácil, seria muito fácil na vida fosse. Você ganhava sempre. Você começa num time, ele está perdendo, você muda para o outro. No final você vai ficar sempre do lado vencedor. E alguém ainda diria, não, mas em Cristo não somos mais que vencedores. Então toda trapaça é justificada para que eu comprove a palavra de Deus, para que eu seja realmente mais do que vencedor. Será, irmãos? Será que é isso que vale na nossa vida? Esse é o desafio de Deus para nós essa manhã. Não servir a dois senhores. Não ter duas verdades. A verdade é uma só. Os princípios de Deus são únicos, irmãos. Eu não posso torcê-los ao meu favor. Eu não posso achar que uma coisa que a Bíblia diz que é errada, de repente não é tão errada quando é praticada por mim. Eu não posso achar que um conceito que Deus abomina, quando sou eu o queridinho de Deus que estou fazendo, não é tão abominável assim. Erro é erro, queridos. Não dá para a gente servir a Deus e as riquezas. Não dá para servir a Deus e ao diabo. Não dá para rezar para Deus e para o diabo ao mesmo tempo. Então isso é algo que Jesus deixou aqui bem claro. Muitos perderam a sua alegria por causa dessa confusão no coração. Você serve a Deus, mas serve a você, serve aos seus interesses, serve a Satanás, serve a Aquis, e você fica dividido no que realmente a tua vida deve ser. Então foi nesse tempo que Davi viveu assim, que ele não escreveu salmos, que não foram registradas orações de Davi, que não foram registradas vida espiritual nesse homem que era segundo o coração de Deus. Há muita gente vivendo assim, esbarrando aqui e ali, achando que Deus está aprovando aquilo que elas estão fazendo. Estão vivendo a trancos e barrancos, né? Sai do buraco, entra em outro, tal, mas no final diz assim, deu certo, estou aqui ainda, estou vivo ainda, né? É como aquele dependente que tem uma queda atrás da outra, uma queda num pecado atrás da outra, mas não, mas estou vivo, é porque Deus é bom, Deus tem misericórdia de mim, mas eu não mudo a minha vida. Eu não tomo uma decisão de transformar a minha vida, de mudar a minha história. Muita gente tem vivido dessa maneira, irmãos. Então, se você quer vencer de verdade, eu agora trago o último exemplo de Davi naquele texto que a gente leu no início. Quando o caldo entornou, quando o fruto foi colhido daquilo que foi plantado lá atrás, quando ele chegou, viu sua casa queimada, e olha, pela misericórdia de Deus ainda não foi pior, porque só se perderam os bens, as vidas foram preservadas nesse texto. Diz o texto que nenhuma criança, nenhuma esposa foi morta, mas poderia ter sido. Mas pela misericórdia, ainda isso foi preservado. Mas Davi, diz a Bíblia, se reanimou no Senhor. Talvez há tempo de perceber, eu errei, e eu preciso voltar. Eu preciso recomeçar a história da minha vida. Eu preciso corrigir os meus erros. Há coisas que eu já não vou conseguir mais apagar, que ficarão marcadas para sempre. Mas há outras que eu posso fazer diferente a partir do dia de hoje. E aí sim dar a volta por cima, mudar o rumo da minha vida, mudar a história da minha vida. Eu preciso andar com Deus. Eu preciso me reanimar no Senhor. É isso que o Senhor requer de você essa manhã. Se você de repente se viu com essa nuvem escura que começa a se levantar sobre a tua vida, ainda há tempo de evitar essa tempestade, meu irmão. Ainda há tempo de evitar o pior. Ou se talvez você já está vivendo a tempestade, já aconteceu, já entornou o caldo, ainda há tempo de se reanimar no Senhor. Assim foi com Davi. E depois você vai ver a história de Davi. Foi vitória, teve derrota, mas teve mais vitória. E a vida continuou, e a vida seguiu, e no final ele morreu na sua velhice e foi honrado pelo Senhor e chamado de homem segundo o coração de Deus. Então há tempo ainda das coisas mudarem. Por isso eu quero essa manhã fazer uma oração contigo. Você que precisa mudar alguma coisa na sua vida, precisa mudar o rumo,
precisa reanimar a sua vida. Quem sabe precisa evitar uma tempestade. Deus está requerendo de você uma atitude. E a primeira delas, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse orar aqui junto comigo. Orar junto comigo. Eu não vou nem dizer que eu vou orar por você, eu vou orar com você, para que as coisas aconteçam, para que a sua vida mude. Você terá que tomar uma atitude. Não é a minha oração que vai ser a mágica para consertar a sua vida, mas é a atitude que você vai se propor a tomar hoje. Eu quero reanimar a minha vida. Eu quero dar a volta por cima nesses problemas. Eu quero evitar essa tempestade que eu estou sentindo que vai chegar. Eu quero ter uma atitude de mudança. Eu quero ser mais responsável com a minha vida espiritual. Eu quero ser mais crente. Eu quero ser mais fiel. Eu quero orar mais. Eu quero estar mais na igreja. Eu quero voltar ao que eu fui um dia. Se é com você, aproveita esse momento. Toma a atitude agora de mudar a tua história. Deus está te chamando aqui para isso. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor pode nos ajudar nessa hora, Senhor. Só o Senhor pode fazer por nós o que ninguém mais pode fazer. Primeiramente, abrir os nossos olhos para enxergarmos as nuvens escuras, os sinais de que a chuva vai cair, os sinais de que vem a tempestade, que o pior pode acontecer. Pai, abre os olhos. Eu creio que esses irmãos que aqui estão abriram os olhos essa manhã e viram, Pai, que há algo que precisa ser feito. Talvez ainda possa ser evitado. E há outros aqui, meu Deus, que já estão na tempestade, que já encontraram a casa destruída, que já encontraram os bens perdidos. Pai, mas ainda há como haver uma recuperação. Que cada um deles reanime a vida, Pai. Vem com teu Espírito, Senhor. Enche com o Espírito Santo a vida dos teus filhos, para que a vida possa reanimar a partir dessa atitude que eles vão tomar. Uma atitude de mudança, de ir atrás, de correr atrás do prejuízo, como fez Davi depois daquilo tudo. Ele foi lá e trouxe de volta tudo aquilo que o inimigo tinha roubado. Abençoa teus filhos, Deus. Dá essa força, essa ousadia, essa intrepidez, para que eles possam tomar de volta aquilo que o diabo tomou. E se ainda não tomou, que eles possam evitar isso, Pai, com uma atitude diferente. Abre os olhos agora, Pai, em nome de Jesus. Abençoa teus filhos e filhas aqui, Pai, em nome de Jesus. Fala, Espírito Santo, a esses corações, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus te abençoe. Deus mude a direção da sua vida, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Serva-te, Pai da vida, meu coração está em ti. A carreira vou correr e viver no teu poder. Eu sei que a paz de Deus vai reinar. Diga, Espírito Santo. Espírito Santo, meu consolo. Dás a força. Dás a força que vem me levantar. Tua verdade está em mim. Toda a glória eu dou a ti. Eu sei que a paz de Deus vai reinar. Deus, como eu quero ver te receber. Vem e revela tua verdade em meu ser. Ó Santo Espírito, vem me saciar de vida e amor. Sopra mais deste teu poder e vem me restaurar. Eu sei que a paz de Deus vai reinar. Diga,
Diga: Deus, como eu quero. Deus, como eu quero de ti receber. Vem e revela a verdade em meu ser. Ó Santo Espírito, vem me saturar de vida e amor. Sopra mais deste teu poder e vem me restaurar. Eu sei que a paz de Deus vai reinar. Eu sei que a paz de Deus vai reinar. Obrigado, Senhor, pela tua paz. Que ela reine sobre nós, Pai. Que ela reine sobre a vida da igreja, dos teus filhos nesse lugar. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê direção na sua vida. Que jamais o engano chegue ao seu coração. Amém? E que você viva na verdade do Senhor. É o caminho melhor. Pode até ter sofrimento, mas o melhor é a verdade. Amém? Deus abençoe. Vamos pedir a bênção do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo reine sobre essa igreja, sobre a tua vida. O Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz e traga você sempre com alegria para ouvir a voz do Senhor nesse lugar. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Não esqueça, tem cantina, o almoço na cantina missionária. E hoje à noite nosso culto às 7 da noite. Vamos louvar.